Mas já entrando para o assunto, já começando a nossa conversa, eu começo com o professor Alan Rocha, né, falando dessa obra, falando dos cadernos. E nesse sentido, eu queria saber, Alan, como e por qual razão surgiu a ideia dos cadernos, né, de tese e dissertações sobre direitos autorais? Por favor, Alan. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui nessa mesa, pessoas tão queridas. Uma ex-orientanda, um orientando atual e uma grande amiga já de muito tempo, que é a Rebeca. Então, é um prazer estar aqui e falar de direitos autorais. Como todos sabem, o direito autoral tem um grande perigo, né? Ele vicia muito. Então, você não consegue, uma vez que você entra no meio, você não consegue mais sair, não consegue mais parar de fazer pesquisa, pensar e trabalhar e gostar mais ainda dos direitos autorais. E foi o meu caso, né? Eu fui capturado por esse tema já há bastante tempo. E eu iniciei a pesquisa em direitos autorais por volta de 2003, 2004, com a dissertação e depois com a tese, que evoluiu do direito autoral para os direitos autorais. E, durante essa trajetória, uma das coisas mais difíceis de se conseguir é justamente um conjunto de referências que sejam sólidas, não só em quantidade, mas principalmente em qualidade, que tenhamos acesso e que possamos, a partir daí, fazer as nossas reflexões e assim por diante. Então, as pesquisas em direitos autorais sempre acabam um pouco derrapando, um pouco estagnadas pela falta de acesso ao material de qualidade, ou seja, a outras teses, outras dissertações, outras pesquisas, outros trabalhos que tenham sido desenvolvidos no Brasil. No plano internacional, hoje, obviamente, é muito mais fácil. Existem vários bases de dados abertas de artigos científicos e reflexões, enfim, da Academia.edu, a SSRN e assim por diante. Mas no plano nacional continua muito difícil. E a partir do momento, depois que eu virei pesquisador e me tornei professor e pesquisador, obviamente você dá aula, você orienta, e esse é sempre um dilema inicial, todo mundo que quer começar as suas pesquisas ou aprofundá-las no tema de direitos autorais. Ou, bom, onde está esse material? Onde que eu acesso o conjunto de obras, o conjunto de trabalhos, de pesquisas já produzidas, já publicadas, já produzidas, concluídas, e que podem e devem ser acessadas por aqueles que estão agora avançando aqueles trabalhos. Então, o que eu sempre vi acontecendo no Brasil, ainda acontece, obviamente, esperamos contribuir para que isso seja superado, é uma reinvenção da roda a todo momento. São temas sendo revisitados, mas não a partir do que já foi elaborado, discutido, não em um diálogo com aquilo que também está sendo elaborado no Brasil. Então, a partir de uma visão pós-colonialista, para que nós possamos fazer uma reflexão, um aprofundamento desse tema. No Brasil, a partir das nossas circunstâncias, condições, desafios e dilemas que são diferentes em todos os lugares, esse foi um grande motivador. Como reunir esse material, como e onde obter e reunir esse material e disponibilizar esse material. Muitos desses trabalhos eu, na verdade, já tinha recebido, seja porque eu fui orientador, seja porque eu participei das bancas, seja porque de uma forma ou de outra eu conheci essas pessoas e essas pessoas compartilharam esse trabalho e, em muitos casos, eu estava autorizado a compartilhá-los com alunos, mas isso ainda ficava muito restrito ao contato e ao nível pessoal. Foi com o intuito de superar isso que uma das atividades do Observatório Nacional de Direitos Autorais foi reunir e disponibilizar num repositório de acesso aberto, com possibilidade de você fazer o download, você compartilhar, todo o conjunto de teses e dissertações que tenham, obviamente, já tenham sido defendidas, obviamente que tenham um nível de qualidade desejável e, obviamente, que tenham sido autorizados pelos autores para que possam lá estar. Então, teve um trabalho, quer dizer, a intenção por trás disso, e a intenção por trás do Observatório Nacional de Direitos Autorais, é democratizar o acesso às informações sobre direitos autorais, dentre os quais os trabalhos científicos já desenvolvidos nos programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, na verdade, ao redor do país. E a gente me surpreendeu o feedback positivo que nós tivemos, ou seja, as pessoas, uma grande parte, não todos, mas uma parte substancial dos pesquisadores decidiram por disponibilizar, por
por aceitar a nossa chamada, né, o nosso pedido, disponibilizar a sua obra para inserirmos nesse repositório, e estão aí. Então, nós reunimos as primeiras 50, hoje já são 55, já não são só 50, as primeiras 50 teses e dissertações, e aí nós resolvemos que não basta estar no repositório, é preciso divulgar que elas aqui estejam, para que isso circule para as pessoas tenham ciência de que ali está o acesso, e por isso nós resolvemos reunir os resumos de cada uma delas, numa sequência, de forma que você, a partir dali, já fosse o primeiro passo para você fazer um mapeamento do que está sendo discutido nas universidades, na academia no Brasil sobre direitos autorais. Tá? Então, esse foi o primeiro passo. Eu espero que, aí já vai o pedido, que as pessoas continuem enviando as teses e dissertações defendidas. Também foi um grande prazer, foi uma grande surpresa, uma grande honra ver que muitas delas são defendidas em outras áreas que não no direito. Então, esse observatório não é só para trabalhos defendidos dentro do direito, também programas de políticas públicas, não só aqui, mas em outros lugares, não só na UFRJ, no PEPED, mas também em outros lugares. Então, todos são convidados a nos enviar a sua tese e dissertação, e aí continuaremos esse trabalho. Esperamos que a cada ano a gente tenha mais 50. Eu não sei se existe tanto trabalho assim de direitos autorais no Brasil tendo sido produzido, mas nós estamos atrás de todos eles que nós pudermos disponibilizar. Então é isso, Patrícia, essa foi a intenção, reunir esse material para que ele seja um ponto de partida para novos trabalhos. Ou seja, quem quiser fazer algo sobre inteligência artificial, existem vários trabalhos lá, pode partir dessa premissa. Quiser fazer algo sobre gestão coletiva, se quiser fazer algo sobre limitações e exceções, todos esses temas estão lá tratados e a gente conseguiu organizar de forma que a busca se tornasse mais fácil, a disponibilização disso se tornasse mais fácil, e está tudo lá para todo. Não é falta de material a razão pela qual as pessoas não irão fazer pesquisas de boa qualidade mais. Poxa, que legal, Alan. E realmente, você ter à sua disposição, né, um manancial com teses, na minha época, que não faz muito tempo, né, foi 2015, 2013 que eu comecei, 2017 que eu defendi, era muito difícil, né? Então, cumprindo a verdadeira função social, né, da democratização do acesso, né, a esse conhecimento. E eu queria pegar um ponto, né, dentre das várias questões bacanas que você colocou, o que eu acho muito, muito interessante, né, desse trabalho é que, como você falou, antes nós bebíamos, né, de fontes e experiências, né, de outros países, né, da doutrina estrangeira, e bebermos agora, termos uma disponibilidade, né, de ter pesquisas, né, profundas sobre assuntos relevantes de direitos autorais, mas com a nossa visão, com recorte, né, para o Brasil, então é muito importante. E aí, a partir disso, eu já pego o gancho para a minha segunda pergunta, a partir desse manancial, né, a partir das teses e dissertações, do que você pôde, né, dessa fonte, quais as informações mais relevantes, né, que essa publicação trouxe acerca da pesquisa sobre os direitos autorais no Brasil, né? O que, por exemplo, o que essa obra nos diz, né, sobre a história, a evolução das pesquisas, sobre a matéria, os avanços também das pesquisas acadêmicas sobre esse tema? O que você pode nos contar sobre isso? Em primeiro lugar, a grande surpresa é que, sim, os direitos autorais são pesquisados e tratados na universidade. Isso não começou agora, não começou nesse século, isso já vem de um tempo. No entanto, então, a tese mais antiga que nós obtivemos, a dissertação tese, foi a do professor Newton Silveira, que infelizmente nos deixou no final do ano passado, de 1980. Tá? E a partir daí a gente vê algumas teses e dissertações, outras desse período que são de muito mais difícil acesso, até por eu não ter contato pessoal com essas pessoas necessariamente, ou com seus herdeiros. Mas o que a gente vê, na verdade, é que a USP foi um grande iniciador desse processo de teses e dissertações, ela já vem de mais antigo, então a USP sempre foi um centro de produção desse conhecimento sobre direitos autorais, do qual o Newton, claro, Antônio Chaves anteriormente, depois o Newton continuou se destacando, mas a gente vê um corte, uma certa paralisação nos anos 90, mas isso ocorreu com toda a pesquisa no Brasil, isso não é só com relação aos direitos autorais,
mas a gente vê um novo impulso sendo tomado a partir dos anos 2000. E a partir dos anos 2000, o que a gente vê são novos temas sendo tratados a partir de novas óticas. Isso inclui tanto a chegada da tecnologia, os impactos, o que a gente percebe muito são os impactos da tecnologia nas estruturas ou nos institutos tradicionais dos direitos autorais, e uma reflexão um pouco mais crítica quanto a isso, abrangendo diversas coisas, desde a questão da própria autoria nesse novo contexto, as novas formas de possibilidades de criação, o acesso às novas limitações e exceções necessárias a serem adequadas ao ambiente digital, mas também as formas de remuneração, de gestão coletiva, de fiscalização. A gente vê uma ampliação a partir dos anos 2000 do leque de reflexões sobre direitos autorais, mas todos perpassados por uma discussão ou por uma tentativa de criar a ponte entre os institutos tradicionais dos direitos autorais e os desafios que foram tecnológicos que se colocam desde o advento da internet, que a gente chama de desafio digital, desde o meio dos anos 90, que não foi resolvido, ao qual, e atualmente, um novo desafio, agora com a nova tsunami, que diz respeito à inteligência artificial. Então, a gente capta todo esse momento, toda essa preocupação com esses novos meios de... Enfim, com o avanço das tecnologias de informação e comunicação e como isso impacta todos os institutos clássicos de direitos autorais, então naquela onda do desafio digital, e a gente vê, depois dessa primeira onda sobre os desafios digitais, a gente vê uma discussão maior ou mais ampla sobre gestão coletiva e transparência e efetividade, para então chegarmos ao desafio atual, que hoje o que a gente vê muito é ligado à inteligência artificial, muitas dessas questões sendo trazidas, mas ainda assim a persistência de alguns problemas clássicos. O que eu vejo, na verdade, em síntese, é que há uma identificação de novos problemas, sem que, contudo, e também a identificação ou a percepção de que os problemas clássicos não foram resolvidos nem na sua instância, até por falta de pesquisa e uma reflexão mais crítica e mais distanciada de interesses individuais particularizados. A gente vê que aqueles clássicos continuam sendo fonte de tensão, mas agora com essas novas camadas, com essa nova camada do digital, já não tão nova assim, já de 20 anos, e agora com uma outra camada, que é o da inteligência artificial. Então, a gente vê, nesse momento, uma convergência entre esses temas e uma discussão sobre todos os institutos de direitos autorais. Eu vejo uma demanda sobre todos esses aspectos e mais uma aproximação, que também é mais recente, é da última década, entre os direitos autorais e as políticas públicas. Ou seja, encarar uma forma de olhar os direitos autorais também como políticas públicas, ou seja, como parte da sua efetivação e concretização, depende de uma série de processos que é justamente do estabelecimento de novos passos, camadas, instituições normativas, instituições e assim por diante. A gente vê uma demanda por essa reflexão, ou um crescimento dela, de atenção a ela. E também o espalhar disso para muito além do direito. Outras áreas ficaram mais confortáveis, mais confiantes, dou toda a razão, dou toda a força para que assim eu faça, de discutir e incorporar essa discussão dos direitos autorais no seu dia a dia. Isso vai desde o próprio ensino, a bibliotecas, a própria discussão das artes. Então, a gente vê essa ampliação da discussão de direitos autorais. Obrigada, Alain, muito bacana. Então, a gente vê o que não vai faltar é tema, né, para se escrever, para discutir. Nós temos novas temáticas aparecendo, mas temas ainda que já há muito tempo discutidos, mas que ainda não chegaram a um ponto, né, de amadurecimento, né, que precisam ser ainda mais debatidos para que sejam amadurecidos. É muito legal isso aí. E aí, principalmente por isso, porque nós temos muitos temas surgindo e ainda para amadurecer, é muito bacana a gente ter esse repositório, né, de pesquisas sérias, né, acadêmicas na área.
Mas mudando agora um pouquinho, já chegando... Só um minuto, desculpa te interromper, Patrícia, só para ir completando, 2 exemplos clássicos disso são justamente a tese da Rebeca, que aborda um tema clássico, porém de uma visão contemporânea, e o tema do Miguel, que é um tema totalmente contemporâneo, então não tem nenhuma visão clássica sobre ele. Então, aí são 2 exemplos muito importantes disso aí. É o bate-bola e o recorte perfeito, concordo com você, Alan. E antes, eu volto para o Alan, porque tem uma pergunta que eu acho que, aqui da audiência, né, do Pedro Henrique, que eu acho que tem a ver um pouco com essa né, toda essa história dos cadernos. Né? Ele perguntou assim, qual a política pública relacionada ao direito autoral? Quando você falou política pública, eu acredito que seja por isso. São muitas, né? Na verdade, a ideia de que o direito autoral existe independente de uma política pública que o realize é uma ilusão. Aliás, com todo e qualquer direito fundamental. São várias camadas, a proteção se dá em vários níveis e você vai mitigando, você vai detalhando, você vai especificando esses diversos níveis a partir das diversas relações sociais e demandas ali que existem. Então, em termos de políticas públicas de direitos autorais, em primeiro lugar, os direitos autorais eles se situam, apesar de serem direitos fundamentais, o direito de acesso à cultura também é direito fundamental, eles se situam num plano mais amplo de direitos de políticas públicas de cultura. Seria ali o mais próximo que ele se enquadraria, dentro desse guarda-chuva de políticas culturais, que envolve diversas coisas, inclusive incentivos à produção de obra, à sua disseminação, incentivos a bibliotecas e também, como nós sabemos, uma regulação dos próprios direitos autorais. Por exemplo, um exemplo mais objetivo, o Plano Nacional de Cultura em 2010, ele trazia um elemento específico, itens específicos sobre direitos autorais, sobre políticas e ações e objetivos que o Estado Nacional deveria buscar. Dentre eles estava a revisão da Lei de Direitos Autorais para instituir uma instância de supervisão e regulação da gestão coletiva. Isso ocorreu a partir da Lei 12.853 de 2013, na verdade, e que criou essa instância e deu esses poderes de regulação ao Estado, no caso ao Ministério da Cultura, enfim, que foi ressuscitado recentemente e que agora está empoderado. Existe uma Secretaria de Direitos Autorais que trata especificamente de efetivar inúmeras dessas políticas públicas de cultura relacionadas aos direitos autorais. Um outro exemplo desse é você agora, obviamente, buscando os processos de remuneração dos autores, artistas e intérpretes nesse novo universo de streaming e assim por diante. Você precisa ver como vai ser feito, se vai ser necessário haver uma regulação para além da legislação ou se não vai haver isso, é uma discussão de políticas públicas. Também é uma discussão de políticas públicas, por exemplo, assegurar a efetividade do acesso das pessoas com deficiência, que isso já está instituído, é um dever do Estado, instituído pela Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e que isso precisa ser coordenado com os direitos autorais, qual é a forma da sua implantação e assim por diante. Então, enfim, não resta espaço de políticas públicas de direitos autorais, desde o incentivo à própria produção, e quem vai ficar com, na verdade, a titularidade, é o caso que acontece com o audiovisual, por exemplo, até a gente falar da questão do acesso das pessoas com deficiência. Então, a ideia de pensar nos direitos autorais como algo estagnado, que não esteja sujeito a políticas públicas, não esteja sujeito a discussões, a harmonização e a ponderações, é uma ideia equivocada. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, nas patentes farmacêuticas, que também são objetos, num plano mais amplo, de políticas públicas de saúde, para saber quanto tempo vai durar uma patente. A decisão sobre quanto tempo vai durar uma patente, o que pode ser patenteado ou não pode, é uma discussão de políticas públicas, assim como nos direitos autorais, independente de qual seja a solução que venha a ser encontrada. Mas não basta existir no plano constitucional, nem no plano simplesmente legislativo. Em muitos casos, o INPI, ao instituir regulações de procedimentos de como fazer esse pedido, ele está fazendo políticas públicas no caso de propriedade industrial. Os direitos autorais, a gente está no Ministério da Cultura, tá bom? E no caso da Diretoria de Direitos Autorais especificamente. Obrigada, Alan. Bem completo a sua questão.